Bom, vamos começar a nossa live de hoje. Como eu disse, né, estamos aí em reta de final de artigo. Só para a gente ficar alinhado, né, as entregas ficaram para o dia 10/5, então a gente tem a semana que vem ainda, mas hoje eu vou explicar certinho como que a coisa vai andar a partir de então, porque assim, a maioria dos grupos tem enviado, tenho analisado, eu tenho recomendado muito a releitura, a revisão, né? Porque quando vocês entregarem o artigo, a gente vai fazer uma análise minuciosa, vai passar no Copy que eu sempre falo para os alunos, né? Dá uma olhada, releia, às vezes uma concordância, formatação. Eu tenho recebido muito trabalho com problema de formatação, eu não estou discutindo mais isso, eu estou indo aos pontos, né? A grande maioria, muito estruturado, fazendo pesquisa, apresentando dados, já concluindo, trabalhando de uma maneira efetiva. Então, a gente separou, depois eu vou repetir durante a live, mas é importante deixar desde o início combinado, que a entrega final ficou para o dia 10/5, tá? Sendo que há um prazo, deixa eu só confirmar aqui, de junho. Então, dia 10 é a nossa entrega, mas tem um prazo que, na verdade, é o prazo para os atrasados. Não vá até esse prazo em virtude de que, a partir dos dias 10, eu vou ter que ler os trabalhos e a nota vai sair muito rápido. Então, a nossa entrega de nota, que a semana de provas de vocês é do dia 15 ao dia 19, se eu não me engano. E após essa data, né, ou durante essa data, eu já tenho que dar a nota. Então, são muitos trabalhos, tem que ler, tem que dar nota. E, para vocês terem uma ideia, a gente poderia marcar essa data para a semana que vem, mas eu posterguei, dei mais uma semana, né, para aqueles que já estão fazendo e desenvolvendo, e aqueles que estão ainda lá atrás, tem, vamos dizer assim, entre aspas, até o dia 17 para entregar. Né? Melhor que isso, só se eu, né, fizer junto aí, porque a gente está dando toda a oportunidade para que vocês se desenvolvam, escrevam, e isso é bem claro, né? Vocês têm que fazer o trabalho. Eu analisei um trabalho já tarde que eu fiquei chateado. É todo tirado da internet, ainda com letras diferentes. A gente sabe quando a parte foi tirada da internet. Se tem alguma coisa disso no seu trabalho, agora é a hora de dar uma revisada, agora é a hora de resumir e finalizar, né? Eu vou passar, na verdade vocês estão vendo compartilhar aí, algumas dicas imprescindíveis que valem aí, principalmente para quem já está nos finalmente, né? Quem não fez muita coisa ainda agora, sei lá, tem que rezar para que baixe um santo aí para você conseguir fazer em uma semana. Porém, eu vou passar as dicas finais, né? Hoje, a maior parte do tempo ficar disponível para atendimento no sentido de falar especificamente sobre a questão da matéria, como que fica a pesquisa, como que não fica a pesquisa. A partir de semana que vem, a live vai ser só para atendimento, né? Eu só vou atender agora na próxima live, tá? Então, na próxima live, a gente ainda consegue ter um atendimento, que é dia 3, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Dia 3. E na semana sequente é o dia 10, que é a entrega do trabalho, tá? Ah, professor, mas a entrega... Tem até o dia 17 para entregar. Eu prefiro que você entregue no dia 10, porque já conclui e com folga. Se tiver algum desespero, até o dia 17 no máximo, eu vou receber os trabalhos. Como eu tenho presenciado que muita gente aí já concluiu, né? Muitos trabalhos já foram concluídos, então é só uma questão de releitura, de formatação, de apresentação de dados e algumas dicas que eu vou dar aqui para fazer uma releitura dos artigos, tá? Assim,
não estou puxando o saco, mas essas turmas me surpreenderam, os artigos muito bons, muitos que depois, quem tiver vontade, né, e aí vai ser uma coisa que fora da faculdade, quiser publicar isso numa revista, esse artigo, eu me coloco à disposição aí, a gente analisa uma revista para publicar, vai ajudar muito a carreira de vocês, e porque assim, tem muito assunto legal, muito assunto pertinente, pesquisas interessantes, apesar da dificuldade que a gente teve, né, com a questão da pandemia, né, de não ter tanta abertura, de visitar, mas assim, vocês conseguiram, com a própria tecnologia que está nos ajudando aqui até a aula, vocês conseguiram fazer a pesquisa, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí dessas dicas, né, para estruturar o seu artigo, que é a parte da revisão, né? Você vai revisar, eu vou deixar esse documento compartilhado lá para vocês, né? Como que você pode revisar o seu trabalho, porque é a maneira com que a gente, ao final aí de um processo de submissão, é a maneira com que a gente analisa um artigo e principalmente a segurança que você vai ter com relação à sua nota, porque é assim que a gente vai avaliar, né? Assim que o professor avalia. Esses são os pontos que a gente vai fazer a sua avaliação, tá? Então, quando eu olho para a introdução, né, com relação a essa introdução, né, você faz uma breve introdução à área de estudos, argumentando sobre a sua relevância. Então, se na tua introdução não fala sobre o assunto, é uma breve introdução. Quando eu falo breve, é breve, né? Tem artigos assim que tem tanto texto, mas tanto texto, que eu fiquei pensando, nossa, ou a pessoa realmente engoliu uma obra literária ou cometeu algum equívoco de copiar, porque é impossível que tenha tanta informação teórica. E eu recusei já 2 trabalhos que eu já avisei, né, passei para os autores, e vou repetir, se entregar trabalho copiado, é 0. Né? A gente consegue até achar quem que fez, né? Corre até risco de processo, porque a gente vai atrás da pessoa que fez, e se você quiser entregar um negócio que já foi publicado, isso chama-se plágio, né? Então, assim, quando se fala breve, é com as suas palavras, né? Por isso que agora, no final, vocês vão olhar lá o português, a concordância, né, a formatação, por quê? Você já colocou um grosso de informação. Então, a introdução não é, o objetivo dela não é ficar passando muita teoria. Tanto que você coloca com as suas palavras a introdução, a área que você está estudando, argumenta a relevância desse assunto e vai lá colocando as suas citações, né? Que são a parte teórica, né? Quem vai validar as coisas que você está colocando é o autor. Por isso que você põe citação na introdução. O que eu vi em alguns trabalhos que vão zerar, se continuarem assim, é só teoria, a introdução, né? E aí a citação em cima de teoria. Então, não dá. Você tem que, lógico, explicar a teoria com as suas palavras, né, a relevância do assunto e a citação. Caracterizar o problema específico que está sendo tratado, né? Qual é o problema? Repito, um único problema. Eu recebi artigos que teve um que tinha 15 problemas. A verdade é a seguinte, se você não delimitar um único assunto, você não vai conseguir concluir o seu trabalho, né? Se você ficar na retórica de querer um monte, ou então, repito, às vezes a pessoa se baseou numa monografia para escrever um artigo, e aí pega todos os problemas que ela viu na monografia e tenta jogar para o artigo, não copiando a monografia, mas querendo fazer parecido. Vai errar. O artigo é um único problema, tá? E aí você caracteriza o problema, você coloca lá qual é a relevância desse problema para o estudo, né? Qual a relevância desse problema para o estudo? Tem vários temas interessantes aí que vocês estão fazendo, né? Tem vários, né? Não dá nem para citar um, que eu vou ser injusto aí com a maioria. São vários assuntos muito legais, mas assim,
eu consigo ver o problema. Eu consigo, já lá na introdução, eu já consigo ver o problema, né? Resuma a abordagem adotada para resolver o problema. Então, durante a introdução, tem que ver lá se você resumiu qual é a abordagem que você está usando para resolver aquela pesquisa. Ou melhor, qual é a abordagem que você vai usar para resolver aquele problema, né? Ou para fomentar a discussão sobre aquele problema, tá? Se for uma tese, você pode resumir as principais contribuições científicas do trabalho, né? Isso aqui, se for alguma tese, por exemplo, você vai criar algo único, algo que ainda ninguém fez, um produto novo, né? Quando não existir um sumário, como em artigos, inclua um parágrafo sobre a estrutura do texto que se segue, né? Então, assim, como o artigo, vocês viram muito bem, ele não tem sumário, como tem a monografia, aí você tem que falar um pouco da estrutura do seu artigo, né? Como que vai ser a estrutura, né? Como que o artigo foi desenvolvido, como que vai ser, quais vão ser as etapas. Você tem que falar um pouquinho sobre isso. Breves parágrafos relatando essas informações, tá? Agora vem um ponto assim que eu tenho notado bastante. Gente, não adianta tentar enganar o professor. Se você não fez a pesquisa, você não fez a pesquisa. Se você colocar que fez a pesquisa e apresentar dados que não são reais, né, a pesquisa não tem validade nenhuma. O que eu tenho solicitado, né, é que essa pesquisa, a veracidade da pesquisa, a evidência da pesquisa, ela seja apresentada. Então, se você fez uma entrevista, com quem você fez a entrevista, qual o horário, por isso que eu ainda falei de gravar, né, quais foram as informações. Se você tirou uma amostra, da onde foi essa amostra, para que possa ser rastreado a sua pesquisa, né? Se você colocar assim, fiz uma amostra aleatória, não existe. Você precisa descrever um cenário realista que evidencia bem o problema e mostra a relevância da pesquisa. Então, o cenário, galera, tem que ser realista, tem que ser alguma coisa que você possa evidenciar, mas é a tua pesquisa, não é a pesquisa de outra pessoa. Então, eu vi alguns casos aí de pessoas apresentando dados que foram coletados da pesquisa de outra pessoa. É a tua pesquisa, né? O que a sua pesquisa trouxe de realista, né? E aí esses dados aí, essa amostra, eu vi em alguns casos, isso é motivo para perder nota, né? Você colocar lá, fiz uma entrevista com X pessoas, com quem? Com quem? Quando? Né? O que fulano falou? Qual é? Então, assim, quem não fez ainda, tem tempo, tá? Eu olhei alguns trabalhos, vou ser bem sincero, eu olhei alguns trabalhos e vi que a pesquisa não foi realizada, tá? Dá para ver claramente que não foi. Então, faça a pesquisa e apresente os dados que ela mostrar, entendeu? Se você de repente verificar ou o caminho da sua pesquisa levar para uma resposta que não é lá que você queria, não tem problema, você só tem que referenciar. É porque o que não pode é você montar um artigo falando que fez uma pesquisa e que com quem? Quais são qual é a sua amostra? Qual é a classe de pessoa? Né? Com entrevista qualitativa, mais ainda, né? Tem que especificar com quem você fez para que tenha relevância, né? Cuidado para não criar falsas expectativas. Isso aconteceu com alguns trabalhos, né? Não apresente um cenário que vai além do problema tratado pelo seu trabalho, que faltou um Eno. Então, assim, o que acontece? É muita expectativa, você já lê no título, no resumo, e aí você vê que foi além do que a pessoa podia trabalhar, né? Eu vi um artigo, por exemplo, que fala de uma situação, né, que para mim é super, super do meu dia a dia, que eu conheço o assunto, mas que só tem informação teórica
e que eu percebo claramente que as pessoas que estão escrevendo não sabem. Então, como eu disse lá no começo das aulas, tem que ser algo que esteja dentro do seu mundo, do seu conhecimento, que você consiga estudar, galera, né? Algo que você escreva com facilidade, né? Que você consiga dados, né? E esses dados têm que ser dados que evidenciem a, a veracidade, a veracidade das informações, tá? Por quê? Porque assim você vai conseguir entregar um trabalho. Tá? A gente teria aqui, se fosse a programação anterior, né, a gente teria que entregar na semana que vem. A gente ganhou mais uma semana. Eu consegui ganhar mais uma semana. Principalmente para os projetos aí que estão sem essa realidade, né, que estão sem a pesquisa, que estão sem dados concretos. Agora é a hora, né? Ah, mas eu preciso ir? Não. Se vocês trocarem ideia com vocês, com o pessoal do próprio curso de vocês, né, os colegas de vocês, vocês vão ver como é simples, né? Fazer uma pesquisa, criar uma pesquisa online, mandar para a galera aí via WhatsApp, e aí você vai ver como que é fácil de resolver, né? Uma entrevista, hoje todo mundo tem o Teams, vocês têm o Teams, tem outros, como o Zoom, você marca um horário, né? Hoje teve uma nova segmentação a partir do dia 1º aí, algumas funções vão voltar, né? Shopping, não sei se chegaram a ver, vai ter uma liberação da quarentena, e aí você pode olhar, eu acho que dependendo do cenário que você vai trabalhar, a partir de segunda-feira a pessoa está disponível para uma entrevista, né? Tem muita gente voltando para o mercado, então dá uma olhada aí nessa pesquisa, porque a pesquisa é fundamental, né? E tem pesquisas tão boas, mas tão boas assim, que você vê claramente que te assusta até o resultado, né? Porque você não espera aquele resultado. Você não pode manipular uma, uma pesquisa. Essa pesquisa ela tem que ser verossímil. No final, resumo as principais hipóteses sobre o ambiente, os atores, e aqui é do sistema em si aí, computacional. Na parte teórica, eu vou repetir mais uma vez, né? Só vai citar no artigo, até vou aqui copiar o artigo mais uma vez, procurar aqui o meu artigo. Repetir de novo. Só vai citar no final as referências que você citou no seu trabalho, tá? Que você fez citação no seu trabalho. Eu recebi um trabalho aí com mais de 40 autores. Não, é só quem você fez isso aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Só isso aqui, ó. Citação, tá? E antes de uma citação, você coloca lá, tal ideia reforçada por Loureiro, por exemplo, 2 pontos. Você tem que, antes da citação, você tem que dar um título para ela, uma informação para ela. Ela também não pode ser jogada no texto, desencontrada no texto, tá? Com relação à formatação também, uma coisa que eu tenho notado muito nos trabalhos, e eu disse desde o primeiro momento, usa o meu artigo como referência, tá? Dá uma olhada na formatação, e quando você lê, por exemplo, pelo menos um distanciamento mínimo entre os parágrafos, tá? Tem gente fazendo tudo junto. Eu não me preocupei com formatação, né, não vou ficar falando sobre isso, porque vocês têm que olhar e verificar, compara a formatação desse modelo aqui com a formatação que vocês estão fazendo. Eu até estou dando um toque aí nas pessoas que mandaram, ó, olha a formatação, reveja o artigo, né? Não coloca nada tudo juntinho. Então, a parte teórica, né, principalmente as referências,
bibliográficas são fundamentais. Então, você jamais entrega um artigo científico sem referência. E tem gente que continua sem referência. Então, aproveita para mergulhar nesse universo, né? Cai de cabeça aí nas informações para finalizar, né? E eu vou ficar, que nem eu falei, hoje eu vou estar disponível para tirar dúvida, conversar com os grupos, vou usar o tempo todo para isso. Na semana que vem, eu também vou vou falar sobre o trabalho. Semana que vem eu já vou começar atendendo quem tiver dúvida, né? Quem quiser falar sobre o trabalho. Mas a partir de agora, né, eu só tiro dúvidas. Os trabalhos que eu já li, que eu já respondi a maioria deles já está na reta final, é só concluir e entregar, tá? De preferência, como eu falei, a entrega é dia 10/5. Essa é a entrega oficial. Ah, mas tem até o dia 17, professor. É o limite do limite. Que eu consegui ainda, porque a data da nossa avaliação, se você quiser entregar até lá, você até pode, tá? Mas o ideal é que você entregue no dia 10, tá? Como eu falei, eu vou ficar à disposição. Eu já passei, assim, todas as informações. Agora é a hora que eu tenho visto meus trabalhos de revisar, né, de verificar a formatação, alguma concordância, alguma palavrinha que tenha ficado fora aí do contexto. E no dia 10, né, entregar. Não tem mais tanto mistério, tá? Mas estou aqui. Agora eu estou à disposição de Professor, vocês. Pode falar. professor, licença só um minuto. A Isabela pediu para você aceitar ela. A Isabela Isso. não está aparecendo aqui. Não? Não. Vai ver que ela É, entrou em pediu pra alguma você. outra sala. Tá, vou falar com Pede ela. para ela Obrigada. tentar entrar de novo. Nada. Tá bom. Professor, Oi. quando que vai valer a entrega? A entrega final? Isso. Peraí, eu já vejo aqui para você. É o restante dos pontos, né? É que depende, se eu não me engano é 2.500, mas depende da turma. A sua é o terceiro, né? Isso. Peraí. Terceiro RH. R$ 6.000. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Hoje podem perguntar o que quiserem. Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Quem já mandou aí, né,
acredito eu que 99% das pessoas que enviaram, até hoje à tarde, eu respondi, né, dei algumas dicas. Quem não mandou, Professor, pode falar. dá uma olhada no nosso artigo, por favor. A revolução do trabalho de pessoas jurídicas. Eu respondi para vocês hoje. Respondeu no WhatsApp da Rafaela? Isso. Deixa eu só Tá abrir bom, aqui de ela. novo. O que Porque eu tô que eu, olhando. que eu vi lá Ah, era a apresentação dos dados, não era? isso, e a conclusão. Tá É a apresentação, correto? é a apresentação dos dados da pesquisa. Eu respondi lá por e-mail. Ah, você Falta. respondeu por e-mail? Respondi, dá uma Foi, olhada aí. Se vocês não foi acharem, hoje. eu respondi por e-mail. Aí o que precisa ver, verificar, né? A pesquisa, colocar os dados da pesquisa. Até ela falou comigo no WhatsApp. Eu falei para escrever os dados, fazer uma breve discussão e a conclusão, né? Ah, tá, mas então As a referências. Tamires, ela reenviou o e-mail para o senhor, depois o senhor dá uma olhada, então, agora, Ah, tá. Eu vou dar uma tá? olhada. E eu tô olhando também nas minhas referências lá, as citações que nós fizemos, eu acho que ficou faltando embaixo, o senhor dá uma olhada? Olhando aqui, chão. Já mandou agora, né? Por exemplo, a minha referência. Você quer que eu compartilhe aqui ou você quer que eu fale em Não, off? pode compartilhar. É porque tem gente que não gosta que eu compartilhe, então eu tô Não. perguntando. Vamos lá, peraí. Aí me ajuda a ver o que tá faltando. Peraí. Deixa eu só dar uma olhadinha nele aqui e já Tá. compartilho. Bom, de antemão, prestar atenção nessas citações aqui, né? Isso aqui precisa de formatação urgente, está completamente fora de... A formatação tá errada? Não, não é assim, né? Você tem o recuo, mas é que, ó, Ah, formatação simples. a formatação simples, tá. Você tem que prestar atenção no meu, quer ver? Vou mostrar o meu aqui. Faz pelo padrão aqui. Agora achar o meu, peraí. Ó a diferença. Tá vendo? Tá. É essa formatação aqui. Tem que ter o título, né? Sobre a conscientização, Freire observa que. Sobre situação, fulano observa que. Aí no próximo, segundo fulano, quer dizer aqui, ó. Sobre essas Tem que colocar o título em considerações, quer dizer, cima vai da usando. citação. Tem, Tá. tem que colocar um título em cima e fazer nesse formato aqui, tá? Então, assim, isso daí de cara já precisa arrumar. Vamos lá, não. Tá. Compartilhei o meu, peraí. Tinha um termo que vocês estavam colocando pejorativo, que não é esse termo, né? Vocês tiraram, do que eu vi. Sim, tira, porque pejorativo, O adjetivo não tá legal, entendeu? Não é aí nós isso. Eu até entendi o tiramos, que vocês colocamos queriam dizer. pessoa jurídica. Isso. Aqui, ó, tirar. Sim. Dá uma relida no texto aí, a dica é não manter esse Tá. adjetivo, tá? Mas eu acho que Vamos nós lá. já tiramos, tá? Esse é o último que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui, ó. Tá aqui. Só dá uma Tá. olhada no texto. Às vezes foge um ou outro, né? Uhum. Vamos lá. A citação aqui, que não pode ser. Tirar a citação da metodologia, né? Não, pode deixar, só tem a A formatação. formatação, né? Tá, professor, tá. Aí vai. Aí vocês colocaram aqui desenvolvimento. Os dados da pesquisa, vocês colocaram numa tabela, né? Isso. Peraí. Essa pesquisa vocês fizeram com que amostra? Só para eu...
Não, então nós fizemos no Form, sabe, no Google, e mandamos pelo WhatsApp, com o Pra, pessoal que trabalha com contrato jurídico, né? Foi no sim. Forms que nós conseguimos, porque pesquisa em campo, né, professor? Não Sim. estamos Isso conseguindo aqui, fazer. ó, essas informações aqui você coloca no anexo, tá? No, Isso aqui fica no anexo. no Porque isso aqui anexo? no anexo. Porque isso aqui é como se você estivesse mostrando qual foram as respostas dessa determinada pessoa, não é? Sim, exatamente. Então, eu vou Então, tirar essa joga tabela e isso no colocar em anexo. anexo? Em anexo? Isso. É No porque artigo, aqui, né? isso, você vai colocar lá no anexo. Por Tá. quê? Aqui você vai colocar desenvolvimento da pesquisa, você vai colocar os dados da pesquisa que foram levantados, você vai sintetizar essas informações aqui, entendeu? Tá, Você então vai aí para a gente sintetizar. sintetizar, coloca que foi feito pelo WhatsApp, professor? Não, vocês fizeram pelo Forms ou Pelo Forms. fizeram pelo Forms. Então isso está aqui, deve estar aqui. Peraí, vamos lá. O artigo científico foi elaborado por aspectos conceituais, mas o ponto importante o projeto desenvolver a amostragem de desvantagem. Vocês colocaram lá na metodologia, que eu me lembro que eu li. Aqui, ó, metodologia. Pois é, através de pesquisa e coleta de dados sobre as motivações dos grupos, de um grupo que são mais subjetivos. Então, a pesquisa que vocês estão fazendo é uma pesquisa qualitativa. Precisa colocar aqui, tipo de pesquisa. Tipo de Tá? pesquisa qualitativa. Tem pesquisa Na qualitativa, metodologia, né? tem pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. No caso de vocês é qualitativa, porque vocês pegaram as opiniões das pessoas, né? E bibliográfica. Então vocês fizeram duas pesquisas. A primeira foi bibliográfica, que é o que vocês estão fazendo aqui, as citações, né? Vocês já Uhum. estão fazendo. E essa pesquisa aqui que você fez aqui embaixo, que é qualitativa. Então Tá. isso precisa colocar aqui, tá? Tudo na metodologia, né? E isso, arrumar Tá. isso aí. Isso Uhum. daqui é importante, mas vai lá para o anexo. Fica para que o Entendi. professor ele quer olhar, por exemplo, deixa eu ver qual que foi a resposta da primeira pessoa. Entra naquela situação da veracidade, né, que eu comecei a aula falando. Cadê a veracidade dessa pesquisa? Isso aqui fica na veracidade. Mas para Tá. apresentar os dados, você tem que sintetizar as informações. Então, você tem que mostrar qual, por exemplo, na pesquisa 1, ou melhor, na pergunta 1, você vai falar, né, quais as vantagens e desvantagens. A pergunta você vai colocar na apresentação de dados. Com relação às vantagens e desvantagens, os entrevistados relataram tal, tá? E aí você dá uma resumida nas informações, mas sem isso daqui, tá? Tá, Isso sem a aqui vai para o tabela. Então, anexo. mas a apresentação de dados a gente trabalha dentro do desenvolvimento mesmo, né? Isso, dentro Tá. aí você coloca lá, apresentação de dados, e aí apresenta esses dados aqui que você colocou aqui sintetizado, Resumido, tá? né? Tá. Resumido. Aí talvez nem todas as perguntas que estão aqui, né? Na verdade, você tem que olhar as perguntas e pensar se todas as perguntas são pertinentes para você colocar na apresentação de dados. Pelo que eu vi aqui, vocês fizeram poucas e elas são importantes. Teve Uhum. grupo que criou outras perguntas que não tinham relevância com o problema. Aí você vai pegar fazer um resumo disso, que vocês estão vendo aqui, e colocar. Isso aqui você pode colocar no anexo, isso aqui. Ah, tá. Tabela no anexo, tá bom. Aí feito isso, não é direto à conclusão, é uma pequena discussão. Eu falei Ah, na tá. última aula. Você tem que fazer uma pequena discussão com um autor, já basta. Você vai colocar uma pequena discussão com o autor, né? Você vai pegar uma referência que você tem lá em cima, você vai fazer uma pequena discussão, 2 parágrafos, 3 no máximo, e já vai direto para a sua conclusão aqui. Que é a Tá, mas a conclusão minha que discussão vai ser o que ele disse na citação dele ou baseado na baseado nossa na sua pesquisa? pesquisa, baseado na Tá. pesquisa, você vai discutir com o autor. Mas eu Outro tenho que ponto colocar o nome aqui. dele, professor? Na Sim, a discussão? Tem citação, que. você vai pegar uma citação que você colocou lá em cima, entendeu? E vou confrontar com a pesquisa.
Confrontar com a pesquisa, perfeito. Tá, eu vou Outro colocar a ponto aqui, citação, vou pegar a citação dele e confrontar com a minha pesquisa. Tá. confrontar com a sua pesquisa. Outro Hum. ponto aqui, parágrafos, coloque 3 linhas no máximo, 4 linhas. Não junta parágrafos muito grandes assim, tá? Aí você fatalmente vai ter que refazer aqui a conclusão, que ainda tem a parte da discussão, mas é só um Mas é ajuste. só eu descer. Mas a conclusão eu desço e coloco a discussão, né, professor? Não, sim, mas aí você É. depois dá uma Professor, faça eu apagar tudo de novo, pelo amor de Deus. Faça eu apagar tudo. Não, não. É só rever a sua conclusão depois que você fizer a sua discussão. E as Tá. referências, isso aqui é fundamental, hein? Isso aqui é Então, a minha referência primordial. que nós citamos, acho que a menina não colocou aí, tá faltando, né? A referência que eu tô verificando, tá faltando, né? Isso aqui vai comprometer. Isso aqui tem que fazer. Tá. Uhum. Só ajusta aí, arruma e agora, que nem eu falei, eu só vou atender nas lives, tá? Então, na próxima, como vocês já estão encaminhados, vocês já conseguem sair sozinhos, já conseguem andar de bicicleta. Então, na próxima live, se vocês quiserem mostrar aqui para eu analisar, mas assim, não tem muito segredo, é só encerrar aqui essa parte aí, tá bom? Tá bom, então, professor. Então, a minha referência, então, se você verificar, é uma citação minha, acho que do Paulo Bonades, ela não colocou embaixo, né? Vai ter que pôr, é importante, né? Tem que colocar. Não pode Tá, faltar e não pode colocar mais. tá, entendi, professor. Então tá certinho, né? Tá bom. Tá, obrigada. Nada, querido. Fala, Marcos, boa noite. Professor, Oi. Pode ir, Gabriele, pode ficar à vontade. eu tenho uma dúvida, porque no nosso trabalho, o nosso tema é o processo de recrutamento e seleção de pessoas para o comércio internacional. Você tinha comentado lá no nosso Trello para a gente colocar sobre uma entrevista, só que não tem alguma outra forma de a gente fazer essa pesquisa sem ser uma entrevista diretamente com alguém da parte de recrutamento e seleção? Então, você tem 2 maneiras de evidenciar o seu trabalho. E aí você tem que saber. É a qualitativa, que é colher as informações, que eu acho mais apropriado para o seu trabalho, ou a quantitativa. Porque no caso da quantitativa, você vai mandar a pesquisa para quem? Você está falando sobre a dificuldade de recrutar profissionais do mercado de trabalho. Você tem contato com o pessoal de recrutamento? Para mandar uma pesquisa por WhatsApp? Então, por isso que eu falei, o mais recomendado é fazer que nem a Estela fez, que foi uma entrevista, né? Na verdade, ela mandou via WhatsApp também. Ela fez lá uns questionários, você consegue fazer pelo Forms, que foi o que ela fez, você consegue fazer pelo SurveyMonkey. Você manda para a pessoa e a pessoa responde, né? Você cria o questionário lá, assim como foi a prova que vocês fizeram. Aquele mesmo questionário. Você pode deixar ele aberto a pergunta e a pessoa escreve o que ela quiser. Por quê, minha querida? Senão você não vai ter pesquisa, você não vai conseguir apresentar os seus dados, né? Porque vai ficar uma tese sem conclusão, porque sem uma pesquisa você não consegue evidenciar. É o que eu comecei a falar aqui. Agora é a hora da evidência. Faz 3 semanas que a gente está na história da evidência. Eu tenho falado, faça uma pesquisa. Eu quero ficar na pesquisa bibliográfica. Só na pesquisa bibliográfica. Legal. Agora você vai ter que pegar o autor e aí tentar apresentar os seus dados conforme esse autor, né? É mais difícil, mas eu acredito que seja muito mais fácil. Uma pesquisa todo mundo fez, ou assim, 99% já fez uma pesquisa ou quantitativa ou qualitativa e apresentou junto os seus dados e seguiu em frente. No caso de vocês, eu pegaria, ou tentaria, no próprio grupo de trabalho de vocês aqui, tem gente que trabalha com comércio exterior, tem gente que trabalha no mercado, no próprio grupo aqui de vocês, né? Ou pega profissionais que trabalham no mercado, eu trabalho no mercado, você pode mandar para mim,
né? E aí, pelo menos, ter uma amostra para você, e assim, 10 perguntinhas, né, 9 perguntinhas, aonde você vai colher informações sobre a dificuldade de se contratar profissionais nesse mercado, né? Você pode mandar para a pessoa falar um pouco sobre a realidade do dia a dia, né? Aí você pode deixar as perguntas lá no anexo, que nem eu acabei de falar com a Estela, mostrar para a Estela, mas assim, precisa de uma pesquisa. Esse é o artigo científico. O que eu tenho notado, muito trabalho estagnou, né? Ficou parado lá, pegou umas informações, né? Não é o caso de vocês, mas reveja, sempre rever, né? Tem gente que deixou muita citação, ou melhor, muita parte copiada, isso daí, depois na entrega final eu falei, vou passar o copy spider, e aí prejudica. Então, essa parte é a parte original, né? A parte de vocês. Então, vocês vão ter que colocar as informações. Então, eu recomendo a fazer. Tem tempo, dá para fazer. Isso você faz em 5 minutos, você cria um questionário, manda para as pessoas, elas vão responder, você pega aqueles dados e apresenta. É basicamente isso. E coloco também o nome da pessoa que respondeu. Você coloca lá, nessa amostra, lá quando você falou da metodologia da tua pesquisa, você deve ter falado da bibliográfica, aí depois você vai falar, vou fazer uma pesquisa quantitativa com profissionais da área de comércio exterior. Aí você pode evidenciar fulano, ciclano, beltrano, para dar uma veracidade na tua informação, entendeu? Aí você coleta tudo isso, faz um compilado e apresenta. Tá bom, professor. Tá Entendi. bom? Era essa a dúvida. Obrigada. De bola, nada. Ô Gabriele. Oi. Ô Marcos, só para poder aproveitar o gap da pegada da Gabriela aí, no caso, Gabriela, o Christian está no seu grupo? Isso. Então, eu acabei mandando um arquivo errado até para eles, mandei meu trabalho científico para vocês. Eu mandei as respostas, Marcos, no caso aquela pegada que eu até comentei numa aula, de que eu podia ajudar levando informações de uma equipe de comércio exterior, certo? Certo. E se for necessário, Gabriele, vocês façam aí umas perguntas que vocês achem que sejam relevantes, e aí eu consigo passar, se o Marcos permitir, para uma equipe de comércio exterior, e aí isso pode fluir só em uma pessoa só, que sou eu. Eu posso sim colocar os nomes dos 4, no caso, que operam hoje, né, nessa parte de comércio exterior, e posso ajudar vocês aí em relação a essas perguntas, só que as perguntas têm que ser feitas, né? O Christian me mandou umas perguntas, até achei bastante interessante, deu para puxar alguma coisa e outra, só que se for em relação a nível de informação técnico, vai ser necessário que vocês, de fato, façam perguntas técnicas, aí eu consigo respostas técnicas. Se o Marcos liberar, eu posso ajudar vocês aí com isso, porque eu sei que está difícil para poder sair agora e procurar. Da minha parte, está liberado. Isso. Te agradeço imensamente aí a ajuda. Gabriela, você vai falando aí. Falar pro Christian. O Christian tem o seu contato, eu falo para ele falar com você. Beleza. Façam umas perguntas técnicas aí que eu corro atrás o que não é difícil, que eu corro atrás de resposta desses 4 que fazem parte da equipe aí. Tá bom, obrigada. Ô Marcos, cara, desculpa aí não ter te mandado material, cara, mas essa semana ficou complicado mesmo. As orientações eu segui. E eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Com você é o seguinte, eu posso compartilhar minha tela com você? Pode, claro. Isso. Dá licença. Só não pode metal por enquanto, mas qualquer hora... Infeliz... Opa, peraí. Rock and roll. Foi... Opa, isso aí é bom. Eu montei um fluxo aqui, cara, que é o seguinte, ele é grande, eu montando ele acabou ficando grande, eu não sabia que ele ia ficar tão grande assim, só que, como o meu trabalho científico ele trata de licença de importação, a licença de importação ela vem depois da DI, né, que é a Declaração de Importação. Então, como é um anexo, você acabou de falar aí, com a moça que tirou a dúvida, e também essa era uma dúvida minha,
Se eu poderia colocar esse fluxograma em anexo. Porque se eu colocar ali um Word, não vai dar para visualizar. Se aproximar ele em Word não vai dar para ver, mas se aproximar ele em arquivo mesmo aqui do Visage, né, que eu usei para montar o fluxograma, você consegue ver as transações, o que é necessário ser feito. Para uma apresentação, eu não vou usar o fluxograma, é só para, por um acaso, né, se vocês quiserem ir mais especificamente no assunto, vocês conseguem ver, dá para ver como que a LI nasce, digamos assim. Então, a minha pergunta é, posso usar esse fluxograma como especificação técnica desse cara aqui, ó? Peraí. Esse cara aqui, que é, no caso, eu estou aqui comentando sobre o motivo e o porquê, logicamente, depois da metodologia, mas o motivo e o porquê de usar o uso contínuo da licença de importação. É aqui que eu colocaria esse fluxograma ou a discussão de melhoria? Que seria a discussão do trabalho científico, né? Você que elaborou esse fluxo? Eu e mais os 4, né, da equipe. Essa foi a melhoria que você aplicou? A melhoria ela entra dentro do fluxo de DI com LI. Então, se eu falar só da melhoria aqui no fluxo, LI não dá para chegar na informação, sabe? Ela está aqui dentro, saindo aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Geramento de OV e tal, tudo mais. Cadê? Ela parte daqui, ó, do final do registro de DI. Quando acaba o registro de DI, ela entra para poder, né, a parte burocrática lá, ou da saída do porto ou da chegada do porto aqui. Então, assim, é necessário mostrar no fluxo que existe um processo que antecede a liberação da LI. Você pode colocar lá no trabalho, pode até ser nessa parte de melhoria ou na outra parte, aí depende de você. Você coloca que no anexo do trabalho vai estar evidenciado o fluxograma. Beleza. E aí isso aí entraria como dados de informação? Sim. Na verdade, são referências que você usou, são dados da empresa, né? São dados que você usa para formular a sua conclusão, a sua melhoria. Então, são dados importantes são referências que você usa da empresa, documentos da empresa. Beleza. Então, dentro daquela orientação, a última orientação por e-mail que você me passou em relação ao sumário e a coleta de dados, completa a coleta de dados usando esse fluxograma? Oi? Não entendi. Sim. Completa. Tá. Você vai completar porque, assim, isso daí é tudo... O que é a velocidade? É a parte da evidência. Essa evidência ela tem que aparecer em algum momento. Sim. E aí quem está lendo o seu artigo, ele vai buscar essas informações. Eu, por exemplo, se ler o seu artigo, sou da área, consigo entender. Né? Por exemplo, você tem ATCOTEP, algum drawback, alguma coisa? Na verdade, usa o Ricoff, né? Ao invés do drawback, é o Ricoff, né? O drawback, eu não sei porque que eles não usam, era para usar, mas eles preferem usar o Ricoff. Por exemplo, tem também, além do Ricoff, tem o ATCOTEP, né, que é o 4% de ICMS, que é também um incentivo, né, que pouca gente escreve sobre isso. Então, assim, é um assunto bacana, ele só precisa de... Como você está fazendo, tem bastante evidência, mais uma que você está mostrando. Tá? Mas deve incluir assim, aí. Tá, entendi. Então, eu posso colocar esse anexo aí dentro de qualquer um desses dois aqui. A discussão de melhoria. Você só cita. Você não precisa colocar todo o quadro, você cita, fala as particularidades, dá uma resumida desse fluxo e o que você quer colocar do fluxo e você coloca. Disponível em anexo para consulta, disponível em anexo. A minha preocupação é essa, o Metal, é porque o fluxo eu tentei resumir o máximo possível. Mas daí você vai salvar em PDF, você vai... E você vai mandar na sequência. Então, ele vai chegar um arquivo, por exemplo, o seu artigo e o anexo vai ter um arquivozinho aqui, ó. Aqui no texto, eu vou colocar um
um íconezinho aqui, onde você clica e te leve para o anexo, né? Ele vai abrir o anexo automaticamente. Pode fazer isso também. Ou então você entrega os 2 arquivos, não tem problema. Beleza. Show de bola. Beleza? Então tá Maravilha, meu encaminhado. amigo. Obrigado pela ajuda aí com a galera. É isso aí, meu irmão. Ah, beleza, cara. Eu até comentei com o Christian aí, eu acabei mandando sem querer pelo e-mail, que ele me mandou umas perguntas para fazer aí com a galera de comércio exterior aqui. Só que aí eu mandei o arquivo do meu trabalho, cara. O Christian, ele se assustou lá. Eu falei, Vinícius, o que tem a ver com o meu trabalho aqui, moço? Coitado. Mas é porque eu mandei errado mesmo. A realidade deles é que eles estão falando sobre mais RH do que comércio exterior. Eles querem... o problema deles é a dificuldade de contratar um profissional de Comex. Isso, pelo que eu entendi nas perguntas, das 10 perguntas que o Christian mandou ali, na verdade, eu vi realmente como um cara que vai contratar um profissional de comércio exterior mesmo, que ele vê ali quais seriam as qualidades ou necessidades, né, para um atendimento, tanto que seja operacional ou burocrático, porque são duas partes aí, né, do comércio exterior. Tem um cara que trata na parte operacional e burocrática. A parte burocrática mexe com Incoterms, aí por aí vai. A parte operacional é diferente. Você saber coisas que realmente mexam com o campo ali, com o que está chegando, com o recebimento da carga. E recebimento da carga não é simplesmente igual um estoque comum. Você saber realmente a documentação que vem de fora e bater com o container, saber se uma mercadoria tem a DI ou LI já publicado. Então, assim, é totalmente outro mundo, né? Só que o que tem acontecido, um fenômeno nas empresas, é que eles têm contratado comprador que tem experiência com comércio internacional. Então, tinha um aluno aí, da turma de vocês, que se formou ano passado, que me ligou, aí falou, vou fazer uma entrevista, é uma empresa que faz componente automotivo, empresa multinacional italiana, que agora vai voltar, as fábricas estão voltando com tudo, dia 1º, e aí eles estão contratando um comprador, mas ele tem que ter domínio do Comex, assim, a níveis de um profissional de comércio exterior. Então, o mercado mudou um pouco em termos de contratação. Então, é isso que eles estão debatendo no trabalho deles. E é uma surpresa, né? É sempre uma surpresa. Está mudando. O que eles estão fazendo? Estão enxugando isso, jogando para o comprador, para os suprimentos, né? Então, agora, o supply chain ali? O comprador, né? Que é que eles chamam de suprimentos, que é a área de suprimentos, que vai comprar material produtivo, não produtivo. Eles não querem saber, porque lá fora, por exemplo, a pessoa que é procurement, que é chamado procurement, né? Ela é o comprador, ela faz tudo. Então, essa empresa, por exemplo, é uma empresa italiana. Ela não consegue entender que ela vai ter que contratar um comprador e um cara de Comex. Então, o que ela faz? Você que se vire para achar o despachante, já ter o despachante, você só vai intermediar a relação. E, na verdade, eles têm razão. O comprador ele vai tratar com negócios, né? A única dificuldade que você tem é a parte do Syscomex, mas Syscomex é fácil pra caramba. E outro despachante abre, você autoriza o despachante a trabalhar e é ele que vai pedir muita coisa. Então, você tem que ter um despachante, não dá para você importar, e na DI tem que ter lá o representante. Então, esse fenômeno está acontecendo. E é mais ou menos isso que eles estão discutindo, sabe? É muito interessante, cara. A proposta deles na verdade, é bem inovadora, porque aqui tá faltando, tá? Tá faltando mesmo. Muito mesmo. Faltando muito. Mas beleza, obrigado aí, Marcos. Beleza, meu amigo. Nada, meu amigo. Eu que agradeço. Deixa eu parar de compartilhar aí. Oi, Marcos. Aí, boa noite, tudo bem? Oi, Esse Neide tá falando. Quem? Neide? Olá, Neide. Tudo bom? A Tamires encaminhou o trabalho pelo Trello. Você consegue dar uma ajuda pra gente na parte da discussão? Peraí. Só abrir aqui. Equipes autogerenciáveis.
2 minutos atrás. Você fala na parte da discussão? Porque assim, esse foi o que eu encaminhei no sábado, aí você disse que estava bom, aí só precisava finalizar. Discussão, conclusão e referências, ok. Só que a minha dúvida acho que foi do primeiro grupo, que eu não lembro o nome da nossa amiga, você disse que tem que, em cima de uma citação que foi colocada no início do trabalho, a gente tem que contestar com o autor. Contestar não, né? Mas discutir sobre a citação do autor, é isso? Exatamente. Exatamente isso. Um autor que você já citou no seu trabalho, em algum momento, né, uma parte que foi citada, você vai pegar, você não precisa falar de todas essas pesquisas que você apresentou aqui. Você vai no principal, por exemplo, a pergunta mais importante, o assunto mais importante, assim, a raiz do problema. Você vai pegar essa citação que esse autor fala sobre o assunto e vai só discutir brevemente com ele. Fazer um pequeno debate, porque você vai ter a sua pesquisa, tem o resultado da pesquisa. Aí você vai falar se o resultado bate com o que ele está falando, se não bate, entendeu? Então, professor, aí que tá. Aí que tá, porque, vamos supor, nesse caso, nós citamos o... Peraí, deixa eu abrir aqui. Os nomes, né? Milkovic, isso. Ele fala que trabalho de equipe, que o intuito de incentivar a comunicação, tralá. Só que, pelo que a gente pôde perceber na pesquisa, não é bem isso que acontece nas corporações. Eles querem uma equipe de modelo autogerenciável, mas eles não dão ferramentas suficientes para que essa equipe tenha autonomia. Então, eu queria que você desse uma olhadinha na discussão para ver se realmente se tem fundamento. Ou seja, o que você já fez. Tem a citação desse autor? Tem, o autor eu coloquei no comecinho, né? Mas onde está a citação dele no trabalho? Está na discussão mesmo. Não, eu sei. Só tá na introdução. Está lá na introdução. Isso. Daí eu citei ele na discussão, e embaixo eu coloco, né, que na pesquisa está evidente que as empresas... Então, quando você começar qualquer parte do trabalho, primeira dica, você não começa com a citação, você começa com as suas informações. Então, a primeira coisa que você vai falar aqui na discussão é com relação à pesquisa, e aí você continua primeiro você tem que dar um parágrafo, pelo menos, de tuas informações. Citação, né? Aí você coloca essa citação, né, que é o que você colocou lá em cima, e você debate sobre, nem sempre, e aí que tá, por isso que o nome já fala, discussão, só não tem porrada, mas é uma discussão. Você vai falar que, dentro da tua evidência, que você viu da pesquisa, vamos ver, dentro dessa pesquisa é evidente que as empresas estão cada vez mais focadas. Então, esse segundo parágrafo você coloca em cima. Pode ser em primeiro, né? Isso que eu fiz agora. Aí você coloca a citação. Aí, durante o parágrafo desse primeiro, dentro desta pesquisa é evidente, você coloca conforme, aí você já fala mais ou menos que você está confrontando com o autor aqui. Aí embaixo você copia novamente a referência. Vale ressaltar que o modelo de gestão por equipe democrático, meio postal, beleza. Os outros dois também. Quer dizer, você está sucinto aqui, você pegou 3 parágrafos e a parte dele que veio para baixo. Joga esse dentro dessa pesquisa para cima, bota a referência embaixo e tá aí.
Aí agora é só a conclusão, né? Revisar aí as referências e vamos embora. É basicamente isso. Tá bom, tá ótimo. Tá? Então Obrigada. você percebeu, até bom para que as pessoas saibam o que é a discussão. É nada mais, nada menos do que você pegar um autor lá de cima, ver os seus dados e ver se bate. Né? Uhum. Daí, pô, se Então, não bateu, que nem o caso da cloroquina, não sei se vocês chegaram a ver, tem uma publicação aí de um artigo recente que está todo mundo está tirando a cloroquina de tratamento. Por quê? Nesse artigo, o que ele faz? Ele pega lá um autor e mostra. Adianta você aumentar a chance da pessoa de óbito? Se a pessoa, de repente, tem um problema leve, você aplica o remédio, ela pode ficar cega, ter um ataque cardíaco, ou uma sequela pro resto da vida. Os laterais são mais agressivos, né? Aí ele prova. Então é só você colocar aí, artigo da cloroquina. Ele está em inglês, mas você consegue pegar a tradução. Ele está fazendo, ele discute só com um autor. E ele está concordando com outro pesquisador que fez uma pesquisa e falou que não podia. Entendeu? Entendi. É basicamente isso. Entendeu? Não, mas tá ótimo. Obrigada bom? pelo esclarecimento, Marcos. Nada, depois estou aí. Ô, Marcos. Fala, meu amigo. Então, surgiu uma outra pegada aqui. Vamos lá. O que acontece? Para poder explicar sobre aquele fluxograma, né? Eu acabei esquecendo. O documento de LI, ele, na verdade, ele é um resumo, né, do que a carga, se a carga pode ou não passar ou ser recebida em um porto, certo? Então, assim, ele não existe um processo grande, um processo para... Na verdade, não existe um processo mesmo de fluxograma para que esse documento seja gerado. Ele vem gerado depois da declaração de importação. A declaração de importação, por ser um fluxograma enorme, como a gente sabe, o cara que vai receber no porto de destino ali, ou porto de saída, ele não tem tempo, né, para ver o acontecimento todo ali. Então, para isso serve a licença de importação dentro da serventia dela, né? Então, esse fluxograma que eu tô querendo anexar, e foi o que eu mais coloquei forças para montar, ele fala mais apropriadamente da declaração de importação como ponte de construção para a LI. Eu queria saber de você se eu posso usar. É um assunto que é a declaração de importação. É um assunto que não remete especificamente em cima do tema, que é a LI, só que sem esse assunto de DI, que é a declaração de importação, a LI não existe. Então, ou seja, isso aí, a origem, isso aí. Então, assim, acabou que surgindo essa outra dúvida quando você me perguntou aí agora como foi construído e aonde surgiu. Né? A licença de importação ela surge depois da DI. Então, eu queria saber se é relevante, né, usar essa informação. É relevante. O que não pode, o que acontece? Tem trabalhos aí que o pessoal começa a falar de um determinado assunto, vamos falar lá. Você está falando da DI aí, da licença, e aí vai. Aí o cara está falando sobre isso, ele pega e fala sobre Incoterms. Certo. Nessa hora, a Incoterms começou lá atrás. Sim. Entendeu? Incoterms já é uma coisa mais voltada a negócios de frete, negociação. Né? A negociação. Aí você está falando lá do começo que é negociação. Agora, DI, desembaraço, toda essa parte aí final aí do negócio, pode falar. Beleza. Eu tentei fazer, quando eu disse resumir, que eu quis dizer DI, é que se eu for levar mesmo para o complexo todo e tudo mais, eu vou ter que falar sobre broker, CIS, que é a parte onde o Syscomex trabalha aí dos brokers, né? E, que é um software integrado com o Syscomex. E aí eu ia deixar o troço muito grande, ia ficar compreensível só para quem sabe do assunto, né? Então, assim, eu imaginei que montando trabalho científico seriam para pessoas que tanto saibam do assunto, mas também que são leigas, né? Que cheguem a ler e entender ali numa revista científica, digamos assim. Exatamente. Mas é óbvio, pessoas que são leigas, mas você precisa colocar os assuntos técnicos. Sim. Se você pegar uns artigos aí, que nem esse que eu estou falando da cloroquina, tem coisa que eu li lá, que a parte técnica eu não entendi. Mas a parte de conclusão eu entendi. Se pode tomar ou não pode tomar. Você vai falar, o final do seu trabalho,
ele vai dar essa referência. Mas ele acaba sendo técnico porque fala de um assunto que é um assunto relevante para mim, para você, que trabalhamos com isso. Entendeu? Então, eu comprei de um broker hoje, lá na França, é que eu não posso compartilhar aqui o documento, você sabe que na aula a gente faz aquela bagunça. Mas, por exemplo, eu comprei de um broker lá, e uma das coisas é uma bússola aeronáutica, né? E aí eu não sabia, até então eu achava que era convencional. Mas essa bússola precisa, é um Dangerous Good. É um instrumento, eu já ouvi falar dessa bússola já, cara. É um instrumento secundário, né? Na emergência. Precisa de uma licença. Nossa! Sim, eu passei a tarde inteira procurando e, por exemplo, para mim fica. Eu quero ver. É um instrumento analógico, né? Em vez de digital ali da. Entendi. Então, esse problema que a gente vive, ele constantemente dá para escrever uns 60 artigos por dia, que é muito rolo, né? Uma outra dica aí, se o pessoal quiser, quem não tem um assunto ainda definido, tudo mais, está trabalhando com isso aí para chegar. Ô Marcos, você também deve estar por dentro. A DASA, cara, a DASA está aqui pertinho da gente aqui, ó, é a única, no caso, eles que comandam os laboratórios de análise aí, né, do Brasil e grande parte do mundo aí também. Eles estão junto com o Ministério da Saúde aí, ó, tentando ajudar para poder fabricar testes, né, para o coronavírus e tudo mais. Então, para galera que não, sei lá, precisa de algum incentivo de decisão ou quiser incorporar, a DASA é uma empresa aí que está com processos novos aí mediante essa correria que está aí do Ministério da Saúde. Aqui em São Paulo, está aqui em Barueri. A dica, né? Mas beleza, Marco, obrigado, cara. Valeu. Falou, meu amigo. Nada. Professor. Fala. Professor, sou eu de novo, eu estou com uma dúvida. É referente aos 3 parágrafos, você quer que a gente divida o artigo inteiro, tanto na introdução, como na conclusão, na metodologia? Não, é só não ter parágrafos muito longos. Então, se você tiver um parágrafo muito longo, por exemplo, um parágrafo seu com 10 linhas, fica um parágrafo muito grande e o artigo ele é sintetizado, entendeu? Então, assim, ser mais sintetizado. Como eu vi ali, você juntou na conclusão, é só você jogar para um outro parágrafo. Estavam 6, se eu não me engano. Só eu colocar 3, né? 3, 4, sabe? Só ir separando dessa maneira, para não ficar muita informação no parágrafo só. Não, entendi, mas na introdução eu também tenho que fazer isso? Na introdução e no resumo? Em todo o trabalho. Se tiver muito extenso o parágrafo, num local ou outro, tudo bem. Agora, se o trabalho todo estiver assim, muito junto, não dá nem para respirar para a leitura, né? Então, eu entendi. Você vê que parece que a sua conclusão está pequena. Não, você juntou tudo num único parágrafo, entendeu? Entendi, professor. E a minha conclusão está correta? Então, você precisa, o que eu recomendo é você fazer a apresentação de dados, fazer uma discussão com o autor, aí você vai conseguir concluir melhor. Tá bom, então, professor. Tá, obrigada. Nada. Mais alguém, galera? Então, tem sido uma constante aí da galera essa questão da veracidade da pesquisa. Então, mais uma vez eu falo para vocês, a gente está vivendo essa época agora. A partir de segunda-feira, vários empreendimentos vão abrir, vamos voltar aí em breve à vida normal, né? E isso também é uma possibilidade aí para que as pessoas que não fizeram pesquisa, né, não tem nenhuma entrevista, uma análise, né, porque as coisas podem ser encaminhadas. Então, pensa aí através do sistema, né, através de uma pesquisa online, né, faz aí uma pesquisa para tentar evidenciar o seu trabalho, porque sem dados vai ficar meio difícil você finalizar o teu artigo. Porque daí você vai pegar esses dados, que eu acabei de falar agora, você vai discutir, né? Com esses dados você vai discutir, e essa discussão que vai remeter
a finalização do teu trabalho. Né? Só voltar aqui no... Voltar aqui nessa parte, né? O que é importante, né, quando falo em estado da arte? Deixa eu só passar aqui. Aqui, ó. A validação, né? Então, assim, o seu trabalho, ele precisa ser validado. Quem vai olhar o seu trabalho? Quem vai dar nota? Além de eu dar nota, esse trabalho, ele passa pelo crivo da faculdade. Ele é um trabalho de conclusão de uma competência. Então, não vou ser o único a ler esse trabalho. Então, por isso que eu tenho essa preocupação aí de deixar dentro do espectro de um trabalho e que ele não tenha, vou repetir agora novamente, que ele não tenha plágio. Tá? Ele não pode ter plágio. E aí, essa evidência é a sua pesquisa. A única coisa que você tem de evidência é a sua pesquisa. Né? Você tem que discutir a adequação de um método, validar esse método, né, para a sua solução, apresentar essas métricas. O que são métricas? A sua amostra, né? Descrever a metodologia que vocês viram lá, é pesquisa quantitativa, é pesquisa qualitativa, é pesquisa de campo? Não, de campo ninguém precisou fazer, né? Em virtude da pandemia, ninguém precisou fazer e de repente num questionário, numa entrevista, você consegue fazer, né? Teve o caso aí de uma pessoa que fez pelo WhatsApp, fez uma entrevista pelo WhatsApp e conseguiu formular os dados. Né? Apresentar, né, essa apresentação dos dados, né, para quem faz quantitativa, gráfico, tá? Quem faz qualitativa, né, que eu até falei para um grupo aí, talvez uma tabela, mas os dados que foram sintetizados, mas principalmente a compilação das perguntas, tá? Então, assim, o que mais, se tem 5 pessoas no seu questionário, na sua amostra, se 3 pessoas citam aquilo, você vai ir pela métrica do que mais foi citado ou nas referências mais importantes, nas conclusões mais importantes. Né? Argumentar e concluir. Né? Você tem que resumir o problema, você vai ter que evidenciar, né? E na conclusão, isso aqui é muito importante, você tem que preparar para futuros trabalhos. Né? O que são futuros trabalhos? Futuros trabalhos que você vai desenvolver, que talvez outras pessoas venham a desenvolver no futuro. Na relação das referências, relacione, vou repetir de novo, somente os trabalhos citados em seu texto. Relacione somente os trabalhos citados. Tá? Então, é isso que você vai fazer na bibliografia. Tá? E outra coisa, eu já disse isso lá no começo. Tá? Se você quiser citar um artigo original, pode. Mas, assim, as referências têm que ser recentes. Né? Você não pode citar uma referência muito antiga e de edição de livro muito antigo. Ele tem que estar atual aquele tema. Né? E, em caso de página da web, aí é webgrafia, outro momento, só que eu já disse, página da web é perigoso. Se você procurou a página de uma revista científica, da CAPES, alguma coisa científica, tudo bem. Uma lei, tudo bem. Agora, Globo.com, R7, não. Tá? Então, finalmente, que é os finalmente que nós estamos aí terminando nosso artigo. Revise várias vezes o texto. Revise, releia. Né? Eu e minha amiga Estela agora, olhando o texto dela, eu vi, não, dá uma resumida aí, não resumida, mas dá uma encurtada nesses parágrafos aí, tá muito junto, quer dizer, dá uma revisada. Olha a formatação, a citação, né? Compara com o artigo que eu deixei aí de modelo.
né? Se coloca na posição do leitor, né? Quem está lendo o seu trabalho, faça alguns julgamentos, né? E garanta que o seu texto apresente forte coesão lógica e uniformidade. O que é isso? Coesão lógica, que ele tem um sentido lógico, tá? E eu diria a vocês que é assim que a gente avalia e dá nota, tá? Que é um sentido lógico. O que é sentido lógico de um trabalho? Ele tem que ter uma razão, né? Ele tem uma sequência. Agora, se você pega trabalho de um, trabalho de outro, faz colagem, copia, aí não tem lógica, não tem uniformidade. Ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que seguir os parâmetros, tá? Então, essa lógica você vai reverenciar quando você estiver relendo seu texto. Então, a dica aí é reler o texto, terminar o trabalho e sempre lembrando da parte da originalidade do seu trabalho, tá? Mais alguma dúvida? A gente vai fazer uma pausa. Marcos, só uma pergunta rápida aí. Em relação à comprovação de dados, tá? Quando é em campo, é porque o Christian tá sem microfone lá e não consegue falar no Teams aí, tá? Então eu estou fazendo essa pergunta por ele. Em relação a dados, comprovação de dados, eu posso, sem problema nenhum, usar, por exemplo, para te comprovar que são profissionais da área de comércio exterior, o LinkedIn dos profissionais. Isso em alguma parte do trabalho, para você conseguir acessar. Não precisa. Só a amostra da onde você pegou, o nome dessas pessoas, acabou. Não precisa chegar nesse ponto. O que não pode é fazer uma amostra fictícia, né? Não tinha uma pesquisa. Tem um grupo aí que fez uma pesquisa fantasma. Dá para ver que não tem pesquisa. Aí complica. Certo. Agora, se eu consigo puxar o fio dessa meada, né? Pode ficar tranquilo, não precisa colocar LinkedIn, não. Beleza. Esses 4 aí, no caso o quarto seria eu, os 3, eles já estão há muitos anos no mercado, são profissionais consultores, né, de comércio exterior. Então então já que no caso não é necessário a comprovação, aí o pessoal manda em frente aí. O Christian deve estar escutando e vai mandar bala aí. Beleza, mano. Valeu, Metal. Metal. Mais alguém? E uma dica que eu dou para vocês, que eu tenho visto em outras turmas, a galera costuma abrir esse Teams aqui e entre eles ficam compartilhando, trocando ideia, né? Vocês podem fazer isso aqui na pesquisa, vocês podem fazer entre vocês. É interessante compartilhar comigo, né? Que nem o Vinícius fez. É só vir aqui na barrinha aqui e compartilhar. Você compartilha a informação. Tá? Bom, vamos fazer 15 minutos de intervalo aí. A gente volta.
Bom, pessoal, voltamos à aula aí, live. Quem tem mais dúvida aí, estou à disposição. Ô, professor, até que dia você vai corrigir os artigos que eu te mandar para você? Então, o que eu falei lá na live, né? A partir de agora, eu vou estar dando uma olhada nas lives. A próxima live, você traz o artigo, apresenta, e o pessoal está apresentando. Lê o artigo completo, foi até hoje. Porque, na verdade, a entrega ia acontecer na semana que vem, mas eu consegui postergar mais uma semana. Mas, assim, agora, na live, eu vou tirar as dúvidas na próxima live. Tá ok. Já tinha Tá. corrigido o meu, você pediu para corrigir, aí eu já tô fazendo as alterações. Tá? Daí você faz as alterações e daí na próxima terça-feira a gente conversa aqui na live, né? Você me manda, eu leio aqui. Se você quiser mandar por e-mail, pode mandar. Só que eu vou responder só na live, tá? Professor, Tá então ok. pode entregar até a terça-feira que vem? Não, a entrega vai acontecer dia 10/5, tá? Ah, A tá. entrega é dia 10/5. O último prazo é o dia 17/5, que está marcada a prova da matéria. Então, assim, último prazo, por causa dessa situação, eu pedi que a gente ia entregar na semana que vem. Só que eu pedi mais uma semana aí para que vocês pudessem terminar, tá? Mas Mas, tipo assim, de ter dúvida, essas coisas, até hoje mesmo. hoje eu estava respondendo os artigos completos. Só que assim, pode mandar por e-mail. Na próxima live, que é a terça-feira que vem, aí a gente abre junto. Eu já vou ter lido e a gente conversa. As duas, Ah, tá bom. Beleza, professor. Obrigado. tá? E galera, dica primordial aí, eu vejo que às vezes as pessoas não participaram das lives. Quem participou desde a primeira live, trocou ideia, fez, conseguiu fazer o artigo. Quem não acompanhou live, está entregando TCC, não é TCC, tá? Eu acho que pesquisa o que é um artigo científico, começa do zero. Porque se entregar trabalho achando que vai compilar a informação de internet, vai tirar zero. Tá? Eu estou dando um toque, porque não dá para fazer coxa de retalhos. É um trabalho autoral, então é um trabalho seu, não é um trabalho mostrando reportagem, não é um trabalho jornalístico, é um trabalho profissional, seu. Então, eu reparei, pessoas que não participam de live, ou não estavam trocando ideia, mandando nada para discussão, resolveram na última hora tentar fazer qualquer coisa e não vai dar certo se fizer dessa maneira. Escreve do zero. Como eu disse, em 4 dias você escreve um artigo bacana, mas vai lá desde o início, o título e assim por diante. Faz uma pesquisa no Forum, SurveyMonkey, manda lá para um grupo de pessoas. Quer dizer, corre atrás, ainda dá tempo. A gente tem uma semana aí, um pouco mais até que uma semana, para compilar essas informações. Né? Agora, o apoio que vocês vão ter, o último apoio vai ser na live do dia 3. Vai ser o último momento da gente falar dos trabalhos. E aí, dia 10 já é entrega. Então, dá um gás nisso, né? Dá uma ênfase nisso. Mas, dica de amigo, vai ver o que é um artigo científico. Ou às vezes eu olho o trabalho, vejo 3, 4 tipos de fonte. Aí tá claro que você tirou isso de algum lugar. Tá? Então, assim, eu vou passar o CopySpider. Eu passei o CopySpider. Mostrou que é cópia. O assunto não tem nada a ver com artigo científico. É zero. Tá? É preferível nem entregar. Se você não entregar um artigo científico, não adianta nem entregar. Né? Então, compara. Primeiro,
veja o que é um artigo científico, tá? E eu tenho notado que esse fenômeno está constante. As pessoas que vêm aí participando da live, não que aparece, sai, tal, não estou te obrigando a ficar na live, mas a gente há muito tempo vem discutindo, vem a cada etapa do projeto, assim, de uma maneira bem tranquila, e se não acompanhou esse período, precisa agora se ambientar o que é um artigo científico, tá? Porque começa aí a conversa. O artigo científico é uma obra autoral, você que está escrevendo, o grupo está escrevendo, não é pegar partes de outra pessoa, tá? Jamais. E dito isso, dica, começar a escrever o trabalho do zero, tá? Não adianta ficar pegando, entregando, pegando, mandando. Eu tenho alguns aí que eu não estou nem, a partir de agora eu nem vou ler mais. Se eu abrir o arquivo e ver que é tudo copiado da internet, eu já não vou nem responder, porque se eu não responder, você sabe o que é, né? Então, eu não quero o seu mal, pelo contrário, eu estou aqui para juntos a gente vencer essa etapa. Mas é muito chato quando você se depara com esse tipo de situação, né? Monografia é uma coisa, aquele TCC é uma coisa, e artigo científico é outra. É produção autoral. E a Estela falou ali, cada um no seu parágrafo, o parágrafo tem um objetivo, o resumo tem uma função, a introdução tem outra função, e assim por diante. Se você não apresenta um trabalho original, se você apresenta uma compilação, uma colcha de retalhos, zera e escreve um nada. Você tem aí 6.000 pontos a disputar, que você consiga, sei lá, a metade dos pontos, mas pelo menos você tá tentando trabalhar com uma originalidade. Agora, se você entregar um plágio, eu nem vou ler, né? Vou passar no Copy Spider, apresentou lá, plágio, aí não tem nem muito o que fazer, tá? Então, dica de amigo. E apresentar dados confiáveis, né? Informações relevantes, conhecimento, tudo isso aí é importante. Mais alguma dúvida? Professor Marcos, meu nome é Tamires, eu tenho uma dúvida. Oi, Tamires. No AVA, no encontro 4, no encontro 16, ele fala sobre a apresentação do artigo em formato de PPT. Até dá umas dicas de como a gente deve confeccionar. A gente vai fazer a apresentação via PPT e tem alguma data, caso sim, programado ou não? Falei na última live que não vai ser necessário, não vai ser preciso. O que está lá, como faz parte da matéria, está lá, eu estou te explicando como você vai apresentar um artigo. Mas nós aqui não vai ser necessário, por causa da situação que a gente está, então não tem como fazer banner, não tem como apresentar. E, assim, foi uma decisão geral para que a gente ganhasse mais uma semana para que vocês tivessem tempo para fazer o artigo. Então, não vai ter apresentação. Tem lá, porque, como eu falei, faz parte da matéria, para você conhecer, para você saber. Mas não vai ter apresentação. Ok, obrigada. Tá? Então, a apresentação de vocês, né, o trabalho de vocês vai ser entregar no dia 10. Tá? Essa é a atividade final. Tá? Eu sei que a dúvida que você está tendo, muita gente pode ter, né? Porque isso está lá na 16ª aula, realmente, porque a gente ia preparar vocês a isso, mas eu acho que todos acompanharam aí que a quarentena até postergou até o dia 15, né, para escolas, etc. Vamos continuar no ambiente virtual. E também não era exigência, né? A exigência é você entregar o trabalho científico. A apresentação era só uma maneira de avaliar a mais, mas que nessa situação a gente entendeu que não precisava, tá bom? Ok, obrigada. Nada. E eu respondi o grupo aí. Eu passei para a Jéssica. Eu vi. E o que vocês têm que fazer agora é dar uma olhada geral. É só revisão. Obrigada, viu? Nada, querido.
Mais alguma dúvida? E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Professor. Fala. Bem, boa noite. Boa noite, Matheus. Professor, eu vi que você já anexou alguns pontos lá de melhoria do trabalho no Trello. Eu só não entendi um ponto que o senhor colocou de formatação. A formatação seria mesmo todo o desenvolvimento ali do trabalho, a formatação não está bacana. A formatação do trabalho. Uhum. Eu notei ali que está fora de formatação do artigo científico. Não é a formatação que a gente pede para um artigo científico. Então, você precisa seguir o contexto de formatação, as citações, seguir a diretriz de um artigo que precisa ter a mesma retórica que a gente falou anteriormente. Hoje, na aula, eu falei um pouco sobre o que é a introdução, o desenvolvimento, assim, deixar com mais cara de artigo científico. Sim. O senhor colocou isso bastante em relação, né? Também vi outro ponto aqui que o senhor colocou, que faltou a discussão. Eu vi que o senhor comentou em relação a essa parte de entrevista, né? De tentar fazer algo para não ficar só uma pesquisa, vamos dizer, sem sal, né? Sem ter informações, né? Porque você vai ter... Porque assim, você compilou um monte de informação, mas você não consegue apresentar um dado original seu, né? Você não consegue fazer uma amostra sua, uma pesquisa que você desenvolveu para tentar, como é que fala? Ratificar aquelas informações. Então, fica uma coisa muito reportagem. Não dá veracidade. E a discussão, conversando com a minha amiga Estela, é legal porque a gente já consegue juntos aqui achar uma maneira. Você pega um autor que você falou lá em cima, um autor de referência, e aí você discute com ele, que nem eu falei para a Estela, entendeu? Não, bacana, professor. É só pegar aquilo ali, você precisa lapidar as informações que você tem ali, só isso. Sim, não, bacana, eu vi que você movimentou aqui para trouxe a resposta para a gente. O assunto é um assunto bacana, é um assunto interessante, atual, né? Você tem um monte de dados ali, é só ir se situando ali e compilando e talvez elaborando uma pesquisa aí. Não, bacana. Assim que é bom que o senhor essa semana, né, conseguiu mais uma semana, então a gente tentar fazer essas mudanças e tentar administrar. Então que você está movimentando bastante também, né, as informações, hoje deu para clarear bastante até mesmo, porque eu não consegui pegar esses parágrafos velhos dela, colocou para poder modificar um pouco, pegar cada um passo a passo para poder
moldar, né, para poder ficar um pouco mais em claro as informações. Aí na próxima live eu vou dar esse último atendimento aí, né, do dia 3. Aí a gente abre aqui e vê junto. Fechado então, professor. Eu vou ficar fazendo aqui as verificações e tendo em vista esse ponto. Eu só queria também, professor, eu não sei se o senhor tem contato, eu achei muito legal, bacana o trabalho do Vinícius, eu já tenho acompanhado ele nas lives passadas, sobre o trabalho dele de comércio exterior, e na minha empresa lá, a gente está fazendo alguns trabalhos em relação a essa parte de comércio exterior, né? E eu vi que ele tem também bastante pontos, né? Você também, professor, eu vou aproveitar para mandar algumas perguntas para você, acho que pelo Trello mesmo, o Vinícius também ele tem, e eu queria muitos, não sei se o senhor tem, não sei se tem um contato, o Facebook dele, não precisa passar o contato aqui para mim, né? Mas se o senhor puder mandar para mim poder também fazer algumas discussões com ele a respeito. Tá, com certeza. Que tá bacana, tá bem legal, bem interessante. E a gente está formalizando algumas perguntas, e aí eu tô querendo também ter essa oportunidade até mesmo de fazer para o senhor, para ele, que está bem inteirado ao assunto. Tá bom, aí você usa o Forms lá, o SurveyMonkey, mais fácil. Beleza, então. Beleza. Tá, obrigado, viu, professor, pela atenção. Um abraço. Um abraço também.
Pois não? Alguém falou alguma coisa? Uma dúvida? Bom, gente, a gente está próximo do fim, deixando bem claro, entrega dia 10/5, tá? Como que vai acontecer essa entrega? Mais uma vez, via PDF, vocês vão passar o arquivo para PDF, né? E enviar via e-mail, que é o e-mail oficial do professor, que é o e-mail da Anhanguera, né? É o e-mail que vocês mandam os documentos oficiais, né? E aí, quem ainda não conseguir entregar no dia 10, tem a última oportunidade lá, mas que é a data que está marcada a prova, mas eu oriento você a terminar o artigo no dia 10, porque eu tenho que ler seu artigo, tenho que finalizar o seu artigo, e muitos artigos já estão aí finalizados, já dei mais uma semana para você terminar, mas, né, eu consegui esses prazos e vamos trabalhar aí com o dia 10/5, uma entrega final, tá? Professor, sua prova está ao dia, desculpa? Oi? A prova do senhor está qual dia, desculpa? A prova está no dia 17/5, né? Dá uma olhada aí. Beleza. Projeto integrado. A prova é a quarta-feira, tem a quarta-feira do dia 10 e a outra quarta-feira, que seria aí, vamos dizer assim, o limite máximo para essa entrega, né? A entrega, na verdade, é no dia 10. Sim. Lógico, eu não vou tirar ponto de quem entregar no dia 17, mas eu gostaria que vocês trabalhassem com o prazo do dia 10, porque por várias questões, né? Mas quem não conseguir, ainda tem até o dia 17 para entregar. A última análise vai acontecer na semana que vem. Depois eu não vou olhar mais trabalho, porque aí é a entrega final, tá? Beleza. Beleza? Beleza, professor. Fechado. Show. E, como eu falei anteriormente, seja original, né? Faça o levantamento, faça principalmente a consolidação das informações, a coerência dos dados, e quem já terminou, faz uma releitura, né? Dá uma olhada na parte da concordância, da formatação, né? Um último cuidadozinho aí, que às vezes escapa, né? E aí entregar, né? No dia 10, envia, encaminha, né? Não me encaminha pelo WhatsApp, me encaminha no marcos.caguiar@anhanguera.com, tá? O e-mail da Anhanguera. Esse é o e-mail oficial, que é o e-mail que eu vou receber os trabalhos, tá? Só numa eventualidade do e-mail voltar ou tiver algum problema, aí sim a gente abre uma outra possibilidade, mas preferencialmente no e-mail da faculdade que vocês vão enviar, tá? Como ninguém tem mais dúvida, né? E a gente aí fica aberto a qualquer tipo de dúvida. Na terça-feira que vem a gente conversa, então, e volta a discutir sobre o assunto, tá bom, galera? Abração aí e até a próxima.